Oi, Abel, um prazer falar com você. Realmente. Ei, finalzinho de carreira teu como jogador, eu começando e você terminando, né? Muitas histórias boas aí, principalmente da época de adolescente, acompanhando você como jogador, com grandes histórias e depois como treinador, mas sempre uma pessoa atenciosa com a imprensa, sempre tratando a todos bem. E é um prazer estar dividindo aqui o expediente com você, recebendo você hoje aqui. A minha pergunta, Abel, é sobre essa última passagem aí tua pelo Flamengo, né? Eu me lembro, eu estava chegando no Fox Sport, na primeira semana o Jorge Jesus deu a primeira entrevista dele em um canal de televisão, né? E foi no programa do Benja, né? O Jogo Sagrado. E ele falou, respondendo uma pergunta do Benja, e tinha convidado você para um jantar e que você não havia aceitado o convite. E ele achava que você estava muito chateado com ele, Jorge Jesus. Queria que você esclarecesse isso. Realmente você não aceitou? Você estava chateado com ele? Continua chateado? Como é que se deu esse convite, essa conversa, se realmente aconteceu e por que você não aceitou o convite? Não houve conversa. Inclusive, o convite ele partiu muito tempo depois, falou aí uma semana, 10 dias, não, muito tempo depois do Evandro Mota. Trabalhou comigo no Internacional, foi campeão do mundo, trabalhou com ele. Inclusive, o Jesus me ligou para saber das qualidades do Evandro Mota quando levou para o Benfica. Então, o Evandro que fez esse convite, mas a verdade é que eu passei 6 anos e meio em Portugal, tenho um respeito, somente nos enfrentamos, né, várias vezes. A primeira vez que eu enfrentei, eu estava no Famalicão e ele no Felgueiras, também um clube também pequeno, como é o Famalicão, ali do lado do Porto. Mas nunca tivemos uma relação. Tanto que, lá em Portugal, nessa época, eu fiquei lá de 89 a 95, toda segunda-feira tinha um jantar na Póvoa do Varzim, onde teve o jogo hoje, do Rio Ave com o Benfica, colado ali, né? Vila do Conde com Póvoa do Varzim. Então, sempre ali, ou em Vila do Conde ou Póvoa do Varzim, havia um jantar às segunda-feira, sempre às segunda-feira, independente do número de treinadores, que os treinadores dos clubes do Norte, 15, 20, 18, se reuniam toda segunda-feira. E, por acaso, nunca tinha estado com Jesus. Então, não teve essa de não aceitar. Eu falei por Evandro que aquilo já não fazia sentido. Porque se eu estive lá na terra dele, não jantei com ele, por que eu ia jantar com ele aqui? Ele não jantou comigo lá? E outra coisa, não tem nada, eu tenho que parabenizar o Jesus pelo trabalho que ele está fazendo. E eu só saí magoado pela maneira que foi tratado o negócio. Não é por ter sido contratado Jesus, pelo amor de Deus. Eu também sou contratado por outros clubes. Eu fui contratado por Clube de Portugal. Eu tenho paixão pelo povo português. Eu tenho paixão por Portugal. Pela maneira que eu fui tratado e recebido lá. Então, isso aí tem que ficar bem claro. A maneira que a coisa transcorreu, como foi feito, que não foi correto. E se eu achei que não foi correto, não é da minha índole, não é da minha maneira, né, agir da maneira que agiram comigo, no dia seguinte, sem briga com ninguém, sem ir para a imprensa dar porrada, nada. Eu falei que estava entregando meu carro, liguei à noite para o presidente, tinha conseguido falar com o Bato, que estava em Madrid, e PT saudações. Acabou. Então não tem nada de chateado, estou maravilhado com o trabalho que o Jesus está fazendo, camarada. Sem qualquer tipo de demagogia. Entendeu? Isso, o que me tinha sido proposto ou pedido, vamos ganhar o Carioca, vamos classificar na Libertadores, vamos tentar ganhar do Corinthians. Então, tudo isso que até eu sair foi conseguido.
Ainda levamos de lambuja lá a Florida Cup, né? O Flamengo há 11 anos não era primeiro na fase de grupo da Libertadores. Classificou em primeiro. Não está jogando futebol que está jogando agora? Óbvio que não. Óbvio que não. E depois com ele e com a chegada de mais 4 jogadores titulares, né? 3 a nível defensivo e o Gerson no meio campo. Então, o trabalho dele está super muito bom. Inclusive, eu recebi me fizeram um questionamento agora, uma pergunta, a semana passada, o que eu achava se o Jesus deveria voltar para a Europa. Porque, né, é um problema que a família dele está em Portugal. Eu respondi da seguinte maneira: eu acho que Jesus não pode arriscar absolutamente nada, porque em nenhum... Primeiro que ele está num grande clube, um grande time, o time na mão, o time vencendo, mas em nenhum outro clube, nem na Itália, nem em Portugal, nem na Espanha, nem na França, ele vai ter tanta unanimidade, ser tão querido como ele é no Flamengo pelo torcedor do Flamengo. Então, eu falei, olha, a única coisa que pode mudar ele não continuar no Flamengo é questão familiar. E esse problema dessa pandemia que eu estava assistindo o programa antes de entrar, pô, o Felipe deu um show aí do que ele falou. Eu concordo em vírgula, ponto, ponto, vírgula, interrogação, exclamação, tudo que ele disse, né? Então, a única coisa que poderia fazê-lo, de repente, não ficar, é isso, porque é unanimidade. E, além disso, é uma forma de jogar fantástica, conquistando, né? Ganhando. Mas esse negócio do jantar, isso é meio... Não é bem assim, ou da maneira que te falaram, ou da maneira que você colocou. Foi da maneira como muito ele falou bem. No programa. Ele contou exatamente dessa maneira, respondendo à pergunta do Benjamin Bach. Então ele não foi bem porque, primeiro, que ele não... Mas ele... amanhã eu vou começar a dizer que tem briga do Abel, pelo amor de Deus, cara. Teve uma questão em relação ao jogador Wendel, Fluminense, tá, no Sporting, que ele fez um comentário lá em Portugal, e daqui eu respondi, né? Respondi e ele me ligou. E eu falei, você não sabe o tamanho do Fluminense, cara. O Fluminense é um clube centenário. Porque fizeram uma pergunta a ele, por que o Wendel jogava tão poucos minutos? E toda vez que entrava, faltando 3, 4 minutos, ia bem, aquela coisa toda, né? E ele respondeu que, não, isso aqui não é Fluminense. Né? Então, eu daqui respondi. Mas nessa oportunidade ele me ligou. Então, agora não foi ele que me ligou. Quem me ligou foi o Evandro Mota. Só que já tinha passado aí um bom tempo. Mas é bom que ele saiba que não tem... Cara, eu fui muito bem recebido em Portugal. Ele tem que ser bem recebido aqui. E ele está fazendo um trabalho incrivelmente bom, fantástico. E que continue. Entendeu? Agora, se essas historinhas que não bate... Isso não bate muito bem comigo, não. Muito bem. Olha, bela sequência aí de pergunta e de resposta, hein, do Jorge Luiz Rodrigues e do Abel Braga aqui no nosso Expediente Futebol. Leandro Quesada, por favor, Quesada. Grande prazer ter o Abel aqui. Tudo bem, Abelão? Prazer imenso. Abel, eu vou criar um cenário, tá? Um abraço. Tá bem. Vou criar um cenário aqui, tá? Porque a gente viu o que o Flamengo fez no ano passado e no início dessa temporada. Não sabemos como vai ser a retomada, né? A gente tem que esperar para ver como é que vai ser a retomada do futebol brasileiro, até essa confusão de volta de estadual, não volta. O Brasileirão a gente não sabe quando recomeça, Libertadores, enfim. Tem muita coisa ainda para passar debaixo nessa ponte. Mas vamos criar um cenário. Você está dirigindo um time do Campeonato Brasileiro... que não é o Flamengo, e precisa montar lá o seu plano de voo, o seu plano de trabalho para brigar pelo título.
O que precisa ter? Claro, essa pergunta é simples, precisa ter toda essa estrutura do Flamengo, mas não tem toda essa estrutura do Flamengo, não tem essa grana, não tem todos esses grandes jogadores. Como fazer esse plano para conseguir combater e parar o Flamengo e sonhar com o título? Uma pergunta bem simples para você explanar, Abel. Essa é bem simples. É muito difícil. Hoje é muito difícil. É muito difícil porque no grande jogo do ano, né, foi a conquista da Libertadores, o Flamengo não fez um bom jogo. Essa é a verdade. O Flamengo foi feliz em 2 lances imediatos no final da partida e foi campeão. Eu acho até que campeão merecido pela campanha. Não aquele resultado ele não foi o que se passou realmente dentro do campo. Agora, hoje, está começando a ficar muito maior a distância a nível de clube, de equipe, de parte financeira, de presença de torcida, dessa empatia time-torcida do Flamengo em relação a todos os outros clubes do Brasil. É muito complicado. Você vai poder ganhar quando já aconteceu, né? Nós vencemos do Barcelona. Nós não tínhamos um craque, fazer diferença no time do Inter, não tinha. Né? O Fernandão, ótimo jogador. Yarley, ótimo jogador. Alex, muito bom jogador. Fabiano Heller, muito bom jogador. Creme, muito bom goleiro. Mas tu não tinha um Gabigol, um Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gerson. Então, por aí vai. É difícil. E eu não sei, cara. Eu não sei te falar, porque você depende daquilo que você tem na mão. Porque você não adianta falar assim, não, eu tenho que atacar o Flamengo. Para atacar o Flamengo, você tem que atacar os caras em cima, é onde você tem que começar a marcar. Você tem atacante para te ajudar a fazer essa marcação alta? É isso que você tem que saber o que você vai ter na mão. Mas não é impossível. E, Quesada, uma coisa está muito claro para mim. Com certeza você assistiu. Eu vou te falar uma coisa. Ontem eu vi o jogo do Desportivo das Aves, que é o último classificado do Campeonato Português, com o Porto. Hoje assistiu o Rio Ave com o Benfica. Sabe quem foi o melhor jogador em campo? O Theo José. Ontem e hoje. Ontem foi o goleiro. O goleiro foi bem, mas o Theo deu show de narração. Mas por quê? Você não sabe como vai voltar. Né? Você viu os 2 primeiros jogos do Borussia Dortmund? Deu espetacular. Falei, mas o que é isso? Sim. Os caras não pararam. Daqui a pouco foi abaixo. Hoje eu vi o jogo, foi também um pedaço. Foi uma vergonha. Não dá para você entender. Na primeira rodada, 6 jogos, em 4 jogos, 6 ou 7 jogadores com problema de tiramento. É muito complexo. Então, o clube que ou vai se manter ou se cair um pouquinho, ainda vai estar com uma diferença muito alta pela qualidade, que é o Flamengo, mas você não pode garantir que vai voltar jogando aquele futebol que jogava. Ninguém. Quem estava bem, essa parada, com certeza não foi boa. Não foi boa para os jogadores, não foi boa para o treinador. Agora, o que o Felipe falou, aí um pouquinho antes, logo na primeira participação dele, incrível, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Você não pode ter já uma rodada marcada para amanhã, para domingo, aí já bota o Botafogo para segunda, porque declaração sensata até agora sobre o problema do futebol carioca, eu só vi do Montenegro e do Mário, o presidente do Fluminense. Peraí, cara, nós estamos falando de paixão. Nós estamos falando de uma coisa que mexe, que é o futebol. Mas peraí, não é um robozinho que vai torcer, que vai comprar ingresso só torcedor, não. São pessoas humanas, são gente, são famílias, são pais, são filhos. E isso não é assim, cara. Isso não é assim. O clube aí, o Botafogo, parece que deu 5, deu positivo o teste.
E como é que fica isso? Como é que você explica isso? Começar, depois para? E se parar? Volta quando? Aí, cara, será que a Bélgica fez isso? A França fez isso? A Holanda fez isso? Cara, bota um jogo Flamengo e Fluminense, Fla-Flu, o Fluminense tem pontos pra caramba, o Flamengo muito bem, já ganhou a primeira turno, essa coisa. Arruma um jeito. Porque você tem que priorizar o quê? Queira ou não, você tem que priorizar. Faz uma competição, um torneio com algumas equipes inferiores, mas você não pode deixar de prestigiar, obviamente, até pelo lado financeiro. E o que aquilo te proporciona na frente, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores. Né? Então, acho extremamente, da maneira que ele falou, é uma decepção muito grande, cara. As coisas não podem ser decididas dessa maneira, né? Não pode um cara na política fecha uma coisa, abre outra, daqui a pouco, não, vai ter jogo amanhã. Aí, daqui a pouco, a federação diz que vai ter jogo amanhã. Peraí, cara, onde vai parar isso? Onde vai parar isso? Aqui a gente liberou um pouquinho mais o negócio aí, o problema sobe. Isso não é assim, não. Nós não estamos lidando com brincadeira, nós estamos lidando com uma pandemia mundial. Você vê, a UEFA já insinuou que o problema da Champions League seria em Lisboa, mas como Lisboa já deu um picozinho diferente agora, opa, peraí, já não é bem assim. Então, acho que não tem que... Não dá para ter jogo ainda. Lamentavelmente, a gente vive disso, eu vivo disso, você vive disso. Fico aqui em todo lugar, que é um escritório que eu tenho em casa, meus troféus, como se é coisa, como faz bem ficar aqui dentro. Nós vivemos disso, João. Então, Felipe, parabéns pela tua colocação, foi fantástica. E, Quesada, acho que eu tinha que responder a isso, né? Cada vez a diferença está aumentando mais.